Estamos no segundo bloco do TCE Notícia falando sobre teatro e mediação de conflitos no âmbito corporativo. E no finalzinho do primeiro bloco, eu estava falando para a gente se aprofundar mais no conflito, nessa questão do conflito aí. E conflito no âmbito corporativo, que inclui vaidade, que inclui competitividade. Tem que haver um compromisso muito grande com quem está fazendo o curso ou participando das atividades na mediação desses conflitos para que haja mais isenção e imparcialidade. Uhum. Claro. Sim. Não é isso? Sim. Só voltando brevemente na pergunta que você havia feito no bloco anterior. Na linguagem leiga, a gente pode falar que todos nós somos mediadores de conflitos, porque todos nós podemos mediar, né, fazer essa composição, a gente busca isso constantemente. Agora, na expressão técnica da mediação de conflitos, a mediação de conflitos é feita por um terceiro. Eu só queria esclarecer isso porque existem vários sistemas, hoje em dia, elaborados por empresas, por ambientes corporativos, que já incluem no seu sistema de RH, já recorrem, a partir do seu sistema de RH, a mediadores especializados. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a rede do McDonald's tem já um desenho de resolução de conflitos em que, tendo entre a gerência, por exemplo, um conflito quanto a como gerir os funcionários, eles recorrem diretamente ao mediador. Existe aqui, voltando para a nossa realidade brasileira, uma lista de mediadores ligados ao Tribunal de Justiça. Então, num conflito no Poder Judiciário, a gente vai recorrer a esse terceiro. E no âmbito privado, que é o que você falou, né? Eu estou procurando um mediador, você está procurando outro, como que a gente faz? No âmbito privado, tem que se chegar a um acordo quanto a quem será essa terceira pessoa. Porque um dos princípios basilares da mediação é a autonomia da vontade. Se a gente não conseguir chegar a esse acordo mínimo quanto a quem vai mediar o nosso conflito, esse impasse não tem uma resolução. A Mônica, no intervalo, estava falando uma coisa muito interessante, que estava falando sobre o ego. Fala, Mônica, repete. Não, você estava falando da questão de vaidades, de inveja, enfim, dos conflitos que surgem em função do que se chama, quer dizer, o que Spinoza chamava de paixões tristes, né? Em geral, esses conflitos, quando surgem, eles surgem muito mais da sua fragilidade do que da sua potência, da sua força, né? E o mediador, por isso é que eu acho que a ética é um fortíssimo ingrediente, um mediador que tenha essa noção ética, ele já percebe isso. Fulano está fazendo isso, ele está brigando, não porque ele está bem, não porque ele é uma pessoa forte, só por uma questão não porque ele está afirmando a sua potência, pelo contrário. O que nos leva, em geral, a esse tipo de atitude é o que nós temos de mais frágil em nós, né? Então, quando você tem essa compreensão, é mais fácil você entender o outro. E o que a gente busca, você estava perguntando para a gente, né, o porquê desse projeto. A competição que você estava dizendo agora, a competição ela pode ser interessante em determinadas circunstâncias e para alguns, mas na competição sempre um vai perder e um vai ganhar. A composição, ela é menos concentrada, mas no fundo todos ganham. E quando você está falando de instituição pública, um lugar onde todos trabalham por um bem comum, que é o Estado, no caso, assim, a composição ela é importantíssima. Você ter a cultura da composição, que nós não temos ainda. Essa cultura começa a ser implementada agora e a consciência da importância da composição, ela começa a surgir. Quer dizer, com práticas assim. Com práticas. A mediação, na realidade, Mônica, se você concordar, você me confirma aqui, ela é só um instrumento. Sim. Ela é um instrumento de algo muito maior, que é uma construção de uma cultura de paz. Por isso que existe essa ligação tão clara com a ética, né? Ou seja, com a convivência harmônica entre as pessoas, porque é disso que a ética trata. Né? Então, quando a gente fala da caixa de ferramentas, é caixa de ferramentas para um objetivo final, que é que as pessoas possam resolver entre elas próprias os conflitos que surgem. Se você for, por exemplo, a outras realidades culturais, como a realidade que existe no Japão, você vai ver, por exemplo, que as pessoas se sentem envergonhadas em recorrer a um terceiro para resolver suas próprias questões. Porque se a gente parar para pensar,
as questões de ordem familiar são extremamente íntimas. Por que uma terceira pessoa tem que resolver com quem vai ficar seu filho? Quantas vezes você vai poder ver seu filho? Quanto o seu próprio marido vai ter que te pagar de pensão alimentícia? Isso são questões que foram judicializadas, ou seja, que foram para o Poder Judiciário e que às vezes... Por uma incapacidade sua, né? Às vezes foram encaminhadas e tem que ser resolvidas mesmo pelo Poder Judiciário. Sim. Mas, no mais das vezes, foram derivadas para esse terceiro por uma incapacidade de dialogar. Então, disso que a gente está falando aqui, de como restaurar o diálogo entre as pessoas. E o ceder, né? Porque eu quero uma coisa, você quer outra, de repente, completamente diferente, mas a gente precisa negociar. Então, para que essa negociação exista, eu preciso ceder e te escutar, e você precisa ceder e me escutar. E aí, no âmbito do TCE, quais foram os conflitos, assim, vocês podem citar quantos vocês quiserem, mais comuns que vocês puderam ver nesse primeiro trabalho? Eu gostaria de mencionar. A gente fez a rodagem dos questionários, aqui a Mônica se referiu, e foi muito interessante, porque a gente viu uma série de respostas, mas surgiu principalmente algumas das que a gente trabalhou na peça, que são o modo de falar, porque o conteúdo do que eu falo independe da forma como eu falo. Eu posso ter um conteúdo leve e falar de uma forma grosseira. O gestual também. Perfeito. Você às vezes pode falar o gestual, a voz, o gestual, tudo, né? Isso. Existem algumas estatísticas que a gente estuda quando a gente vê, por exemplo, teoria do conflito, que dizem que a comunicação entre as pessoas ela é baseada 97% na linguagem não verbal e só 3% na linguagem verbal. E você falou isso na linguagem verbal, eu já imaginei assim, bonita, bonita, bonita. Quer dizer, tem várias formas, né? Você está falando de conteúdo, e aí eu estou falando da linguagem verbal. E você falou que 97% é não verbal. Não verbal. Ou seja, a forma como olha, como se gesticula. Exato. Por isso que hoje em dia, e você veja como é curioso esse ponto, por isso que hoje em dia vários conflitos estão surgindo a partir da introdução das mídias nos ambientes corporativos. Porque a mídia não dá tonalidade. Quando você escreve um e-mail, claro que você pode se esforçar por dar um tom cordial à mensagem que você quer passar. Mas na mensagem não vai estar o seu tom de voz, o seu olhar, Por o isso seu os gestual. emotions, Eu queria falar com As você carinhas. em relação... Você disse alguém tem que ceder, né? Quando você está se compondo com alguém, não existe essa ideia de ser... Os dois cederam. Eu não digo nem ceder, você está escutando o outro, mas escutando de uma maneira, escutando a subjetividade do outro. Está entendendo e se colocando no lugar daquela pessoa, procurando entender o motivo e o porquê dela estar agindo daquela forma. Quer dizer, quando você compreende, quando você entende, internaliza aquilo, você não cede. Entendeu? Porque quando você cede, você está... abrindo mão, mas exatamente, não quer. Você está numa posição, mas você está se enfraquecendo. A gente cede, quer dizer, você está puxando uma corda. Né? Se você cede, você está perdendo força, porque você está perdendo força. E ceder na questão da composição, eu não acho que seja isso que aconteça. Se compor, eu acho que é compreensão. Convencimento também, compreensão. Eu acho que é compreensão. É você entender. Isso é que é o forte na composição. É um entender o outro. Entender que o que existe por trás daquela motivação com a qual ele está te afetando de maneira agressiva, é muito difícil, isso não é uma coisa fácil, né? Mas o próprio caminho já ajuda muito, a prática. Só né? para dar um exemplo, para ver se a gente esclarece esse ponto. Quando você diz que cede, você tem como premissa aí que você tem a sua posição e que você acatou a posição do outro, a posição que o outro apresenta. Você está abrindo mão, portanto, da sua posição. Se você constrói conjuntamente uma outra alternativa, que é o que eu disse aqui, a solução de benefício mútuo, você é autor dessa solução. Logo, você não está cedendo a sua posição, você está justamente afirmando a sua solução, só que agora em coautoria com o outro. Que trabalho, hein, gente? Que trabalho, né? É lindo e acho que deve ser um trabalho, assim, muito de formiguinha, né? Porque a cultura da gente em tudo, no trânsito, em casa, levando o cachorrinho... a competitividade que o mundo te traz, né? Pelo menos essa cultura da competitividade,
deve ser bem difícil de quebrar, né? De trazer uma nova visão. Nossa, eu queria que isso se instalasse no mundo inteiro. Tinha que se instalar no mundo inteiro, que não ia ter guerra, não ia ter... Existem várias... Não é isso? É verdade. Existem várias iniciativas hoje em todos os âmbitos, se a gente parar para pensar. Por exemplo, a economia colaborativa. Né? A economia tem como um dos princípios, hoje em dia, a competição, justamente como você apontou. E, afinal de contas, o sistema capitalista, o sistema econômico capitalista se baseia nisso. Mas várias possibilidades de economia colaborativa têm surgido. Exatamente. Então, por exemplo, vários amigos meus que trabalham com negócios sociais usam um aplicativo que permite trocas de experiências. Então, as pessoas, depois eu te passo o nome desse aplicativo, não me recordo agora, mas as pessoas ofertam em um ambiente virtual o que elas podem dar e, em troca, elas compram virtualmente o que outras pessoas podem dar, sem falar em dinheiro. Então, por exemplo, eu sei dar uma aula de teatro. Então, nesse ambiente virtual, eu oferto a minha aula de teatro. Uma outra pessoa sabe tocar violino e poderia ensinar violino. Então, ela oferta isso no ambiente virtual. E a gente troca. Então, a gente se encontra no mundo, né, concreto, na realidade objetiva. Ela me dá uma aula de violão e eu dou uma aula de teatro para ela. Isso é economia colaborativa. Por que a gente precisa competir? Eu acho que é isso. A gente está, o mundo inteiro, em todas as áreas, a gente está vendo que o rumo que a gente estava tomando, que a gente está tomando, é um rumo que não vai chegar a lugar nenhum, né? Então a gente está tendo que se reinventar e voltar muito. Você estava falando dessa troca, eu lembrei do escambo. Sim. Né? Sim. E que legal, assim, que o TCE está conseguindo trazer isso para o núcleo dele. O TCE está sendo bastante, eu acho que pioneiro, está sendo contemporâneo, moderno, de trazer esse tipo de práticas. E a aceitação assim, dessa peça está movimentando muito o tribunal. As pessoas querendo participar. Eu acho que isso aí é fantástico, é uma abertura muito grande e eu acho que é coragem também, porque a gente acaba discutindo questões nossas, questões internas, que estão sendo permitidas, né? Está sendo permitido que a gente discuta, que a gente fale. Está sendo dada a oportunidade a gente de mostrar o que a gente não está gostando, do que a gente está achando que precisa melhorar. Que bom, que bom. Parabéns pelo trabalho. Voltem sempre, Mônica em particular, porque Mônica já veio aqui várias vezes. Um prazer sempre conversar com você. Obrigado. Prazer, com você também, muito bom. O nosso programa já está terminando. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Até a próxima, TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.